estou gravando uma reflexão sobre um pouco da psicologia social, a pedido de alguns alunos, ex-alunos, e aí eu trouxe então o jogo de slides sobre a visão da psicologia social, psicológica e sociológica, baseada neste livro do Robert Farr, As Raízes da Psicologia Social Moderna, que conta então toda essa história e também faz essa boa contextualização. Então, a gente vai entender a psicologia social, né, principalmente a americana, situada no período entre guerras, preocupada com a seleção de soldados, também enfocada com a questão da produtividade, da ampliação industrial e educacional, né, dentro do contexto de modo de produção capitalista. Lembrando, né, que para alicerçar tudo isso, a ética protestante dos Estados Unidos foi extremamente importante, né? Então, a ideia da riqueza, né, não como algo de desmerecimento, mas como algo dignificatório do homem, né? Então, aquela própria ideia da ética protestante como avanço do capitalismo. O livro começa fazendo uma reflexão um pouco sobre essa curta história científica da psicologia social, apesar do longo passado enquanto objeto, inclusive filosófico, né, com a frase de Ebbinghaus, e aí então se aproxima de uma pergunta que seria sobre quem é o ancestral das psicologias sociais. Então, essa é uma discussão em aberto, porque dependendo do paradigma, né, do qual se parte, você vai localizar um teórico para falar disso. Numa via mais experimental, você vai encontrar, por exemplo, Auguste Comte como pai da psicologia social, né, todo o seu aporte positivista, separando o sujeito da sociedade, o sujeito quase como um reflexo, né, de causa e efeito dessa sociedade. E de um outro lado você teria a psicologia europeia, localizando no Wundt, em toda a sua psicologia dos povos, né? Talvez aí assim a matriz da psicologia social. Aqui a ideia do positivismo Auguste Comte, né, que faz quase uma hierarquização das ciências, e aí a gente vê, né, que a ideia de um estágio positivo científico como o estágio mais avançado de consolidação científica, que é onde a psicologia social norte-americana vai encontrar muita influência, né? Aqui, como de alguma maneira, então, esses programas de psicologia social nos Estados Unidos se desenvolvem, né? Com qual preocupação? Desde os levantamentos sociais, a adequação dos soldados à vida no exército, a avaliação das habilidades e competências, previsibilidade do comportamento. Temos a atitude da teoria da atitude e mudança de atitude, que é também exemplo dessa via, né? E não podemos esquecer que a Segunda Guerra também traz uma série de mobilizações existenciais, né? Por conta do nazismo, da própria devastação europeia, né? Então, decorrente disso, a gente tem aí a Escola de Frankfurt, né? Com Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, onde o foco vai ser exatamente a compreensão dos estudos de massa e também da compreensão dos valores éticos e morais, da constituição do outro, o movimento existencialista do Sartre, né? Todas essas preocupações com uma cultura, e aí decorrente aí uma que a gente vai chamar uma cultura de direitos humanos, né? Que se dá após 1945. Aí vem no livro, né, uma série de reflexões sobre de que maneira essa psicologia social norte-americana ela vai se constituindo como uma psicologia social ligada aos núcleos de programas de pós-graduação, né? E aí você tem várias universidades, o Kurt Lewin, por exemplo, né, também sendo convidado e vai fundar um dos importantes centros de pesquisa em grupo, não é? Universidade de Wiley, a de Chicago, a de Columbia, você vai ter várias universidades mobilizadas para isso. Bom, então, para fechar a psicologia social psicológica, a gente poderia dizer que a predominância é norte-americana, com exceção do George Mead, influência do positivismo e do modo de produção capitalista, né? E os fenômenos sociais são geralmente entendidos como fenômenos grupais, né? Por isso que vocês vão encontrar lá uma individualização desses fenômenos e as explicações concentradas no indivíduo. Então, portanto, é uma visão que psicologiza o social, né? Há uma negação do marxismo enquanto viés paradigma crítico, o panorama de modelo e paradigma é o experimental positivista, não é? O funcionalismo, então, como grande base, pensando no utilitarismo do para quê o conhecimento, com uma demanda psicossocial já instaurada, dentro de uma cultura individualista, não é? E
que até hoje é bastante forte no solo americano. Aqui é como essa visão hoje ela está sendo utilizada, né? Então, muito vinculada com o uso de pesquisas, pesquisas de opinião pública, não é? Pesquisas que vão investigar como os indivíduos são influenciados pelos fenômenos de massa, pelas questões da mídia, não é? E sempre o uso de pesquisas empíricas, experimentais e quantitativas como base. Temos duas fases dessa psicologia social nos Estados Unidos. A primeira, a behaviorista, o Halport, né, um dos grandes historiadores dessa fase também, que vai criar algumas teorias, como a teoria da facilitação e da comparação social. A segunda parte, cognitiva, que eu diria que é a mais atualizada, a mais significativa, né, que vai focar a percepção, a mediação da mente, dos esquemas sociocognitivos, né, os estudos sobre crenças, onde está a teoria da atitude do Haroldo Rodrigues também, por exemplo. Então, quais seriam as possíveis críticas que se faz, né, das visões europeias para a visão da visão psicológica? Então, não tem dimensão simbólica, né, é quase uma relação de causa e efeito, o social é apenas visto como um meio de estímulos externos, ambientais, que é a visão behaviorista, então uma visão reducionista, né, e não se estuda o social como uma condição complexa e ontológica. Então, aqui um quadro resumo, né, das raízes epistêmicas, desde o positivismo até o funcionalismo, o naturalismo e o selecionismo do Darwin, né, a questão do empirismo experimental. Então, é um quadro que vai nos dando os passos epistêmicos da psicologia social norte-americana. Em cada uma delas, né, nós temos aí eixos que vão, então, solidificando ideias. Então, do funcionalismo vem a ideia de equilíbrio, de adaptação, de controle do sujeito, do utilitarismo, né? Do capitalismo vem a ideia do liberalismo junto com o individualismo e essa contraposição decorrente do indivíduo de um lado e a sociedade de outro. E da onda cognitivista a ideia do modelo biomédico e a mente como mediação. Algumas críticas que vão em direção a essa visão vão falar que ela vai ser uma simples aplicação do darwinismo social, né? Da ideia, então, de que essa ideia de adaptação dos sujeitos, né? Sejam as cidades, as empresas, as indústrias, poderia estar levando, na verdade, a uma visão científica como um instrumento, né, de eugenia, né? Então, aí retomando um pouco das ideias darwinistas do Spencer, né, que aplicou o darwinismo à sociedade. Bom, de outro lado, você teria a psicologia social sociológica, né, que seria uma psicologia mais de núcleo europeu, muito influenciada pelas obras do Durkheim e do Marx, né? Depois nós vamos encontrar a teoria das representações sociais, por exemplo, como Moscovici. Tem como modelo metodológico e epistêmico a dialética, né, que justamente rompe com essa separação entre sujeito e objeto e une esses dois, né, numa relação de interdependência. E aí a visão de um sujeito psicossocial constituído pela sociedade, pela linguagem, que faz forte crítica a esse paradigma funcional, positivista, mecanicista, né? Muitas sociologias vão ser adotadas como referências e a gente vai falar de multideterminação e não mais de influência, né, da sociedade, cultura, economia, os sócios, né, que constituem o homem. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Deixo esse material de interesse para quem gosta da psicologia social e deixo então essa leitura do livro do Robert Farr, né, que seria o livro base para se localizar essas discussões que eu aqui tentei rapidamente mobilizar. Um abraço e até a próxima.